Muito bem, pessoal. Vamos então dar início à primeira apresentação desse último dia do nosso Code Rage e vamos falar um pouco sobre o universo Sencha. Então, o que podemos esperar de 2020, o que nós já fizemos durante este ano e o que vem por aí. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda de hoje. Então, nós vamos abordar aí a situação, né, ou qual é o status atual do desenvolvimento dos componentes Sencha, updates, novidades aí recentes que são relevantes para a comunidade, revisão do roadmap, vamos falar um pouco de eventos, ações da comunidade e uma série de recursos que são interessantes para a aprendizagem. Então vamos lá. Bem, Sencha hoje, né? Eu acho que vale a pena, é legal começar por essa pergunta, como é que nós viemos parar aqui, né? O que é que esse cara aí que vem do Delphi, do RAD, do mundo embarcadeiro, está aqui falando sobre Sencha, né? Bom, então, é, para contar essa história, a gente vai fazer aqui uma pequena viagem no tempo, né? Primeiro, por que que nós estamos aqui, né? Por que embarcadeiro está aqui falando de Sencha? Porque agora a Sencha é parte da Idera. Então, dentro de todas as aquisições feitas pela Idera, né, ao longo aí dos tempos, desde que a Embarcadeiro passou a fazer parte da Idera, a Sencha foi uma das aquisições que ocorreram, né? Isso, a gente vai olhar aqui na linha do tempo, né? Então, esse painel ele mostra as aquisições, né, ao longo da linha do tempo. Então, aqui está a Embarcadeiro, né? Nesse mais ou menos aqui 2015, né? Final de 2014, início de 2015, tá? Outubro de 2014, eu me lembro bastante bem dessa ocasião. E depois vieram outras aquisições. Aqui está a Sencha, passou a fazer parte desse grupo já aqui em 2017, entre tantas outras, né? Focando mais aí no assunto de hoje, que é o web, né? Este outro cara aqui, que a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre ele, o Froala, é também uma aquisição para o mundo web que passou a incorporar esse portfólio aqui do Sencha, né? Esse cara é um editor de textos para web. Basicamente, todos os recursos que você encontra hoje aí, por exemplo, num editor de texto como o Google Docs, esse cara provê os mesmos recursos, alguns inclusive mais avançados. Ok? Então, esta linha do tempo, né, das aquisições que a Idera tem feito, vem mais por aí. Existem outras aquisições programadas ao longo deste ano e dos próximos, né? E o objetivo disso é formar um portfólio de ferramentas que atendam TI em geral, né? Então, isso é o que nós temos hoje dentro do grupo Idera. Todas as ferramentas de banco de dados, né? Aqui, o que originalmente os produtos focados em SQL Server, que eram Idera, mas aí as aquisições, os próprios produtos de modelagem de dados e monitoramento, manutenção de banco de dados que vieram da Embarcadeiro, Aquafold, WebIOG, que é para MySQL, né, monitoramento e performance de MySQL. Então aqui grupo de ferramentas de database. Você vai encontrar aqui embaixo algo como 20, 25 produtos diferentes focados exclusivamente em banco de dados, que vai da concepção ao monitoramento, passando pelo design, todas as áreas aí, do ciclo de vida de um banco de dados, né? Incluindo backup, incluindo auditoria, tudo mais. Dentro de DevOps, passando aqui para a caixinha da direita, estão as ferramentas que também foram adquiridas com foco em teste, automatizado, né, teste de interface, análise de segurança de código QA, né, a integração contínua, Travis CI, Assembler, que é um Git seguro na nuvem. Então, esses caras estão compondo uma área de DevOps, tudo isso aí está sendo encaixado e integrado para constituir uma área de DevOps, né? Inclusive para quem é de RAD, existem aí alguns trabalhos também de integração disso no mundo RAD, né? E finalmente a área onde nós nos encontramos, Developer Tools, onde está Embarcadeiro e agora está o Sencha, além do Froala e alguns outros caras aqui. Esse Tomato é um plugin, um add-on
né, que está sendo incorporado ao RAD e também ele originalmente ele funciona para o Visual Studio, é um add-on com é, é, ferramentas de produtividade para o que faltam no Visual Studio, ele completa e ele vai ser, algumas coisas também devem ser aí adicionadas ao RAD em breve. Tá? E Lanza aqui, só para comentar, esse cara é uma ferramenta low code, ferramenta de criação de projetos low code. Então, a ideia é um portfólio de TI que atenda as várias áreas, né, de uma empresa, seja ela uma software house, seja uma empresa que utilize tecnologia em si. Ok? Então, isso explica, né, aquela perguntinha inicial, como é que nós chegamos aqui. Né? Bom, com relação à estrutura de Sencha, né, em termos físicos, então, a Sencha sempre foi muito forte, especialmente Estados Unidos e Europa, né, Alemanha e Estados Unidos, né, ali América do Norte e na Europa a partir da Alemanha. Mas hoje, com essa junção dentro do Developer Tools, né, estando junto com as equipes da Embarcadeira, então nós temos para a América Latina, Espanha, Portugal e Angola, nós temos equipes dedicadas, né, que são as equipes da Embarcadeira Latinoamérica e Brasil, e também a equipe que atende ali a Europa ocidental, onde estão os países aí como Espanha e Portugal, por exemplo. Então, existem agora equipes dedicadas à Sencha nesses países. Né? Aqui no Brasil, para citar, e vocês já têm aí o contato, depois a gente coloca aqui no chat para vocês também, contato primário para Sencha, para perguntas, cotações, dúvidas, é a Beatriz, né? Tá aí o contrato dela, Beatriz Oliveira, gerente de contas, e o Tertius, que é também diretor aqui na Embarcadeiro do Brasil, diretor técnico para Embarcadeiro, também é diretor técnico para o Sencha. Ok? Então, essas são as pessoas aí para se falar aqui no Brasil diretamente sobre Sencha, tá? Tá aqui no chat os e-mails para vocês. Muito bem. E por que, né, essa junção? Por que, que isso está sendo colocado dessa forma em Sencha Embarcadeiro? Bom, primeiro porque o desenvolvimento web que o Sencha traz, o XJS e os demais frameworks trazem, é uma importante adição ao RAD. Né? No RAD, você constrói os backends, seja com RAD Server, .snap, REST, e esse cara, EXT, assim como qualquer outro framework de JavaScript, obviamente, fala REST nativamente. Então, esse é um dos pontos aí dessa conexão. Né? Outro detalhe é o uso dessa presença global que a Embarcadeiro tem, né, uma comunidade grande, especialmente língua portuguesa e espanhola, é bastante interessante, né, a nossa presença, isso focando nesses países onde a Sencha não atuava diretamente, então agora a gente tem uma presença interessante, inclusive com presença de MVPs, que não havia. Né, então, hoje nós temos, o pessoal, boa parte que vai fazer a palestra hoje, mas existem mais, MVPs aí para o Brasil, também de língua espanhola, e eles são quem ajudam, né, a comunidade com uma série de atividades. Né? Então, essa junção está nos permitindo entregar também eventos como esse em português e em espanhol, o que não existia anteriormente. Então, essa é uma essas são as linhas que determinam aí determinar essa junção das coisas. Tá? Bom, desde a aquisição, algumas coisas importantes aconteceram. Primeiro, algumas mudanças no modelo de licenciamento. Então, agora a Sencha conta com o modelo de licenciamento por assinatura. Né? Existem os dois modelos. Nós lançamos o XGS Community Edition, então similar ao Delphi CE, ao RAD Studio, né? Delphi C++ Builder Community Edition. Existe também um Sencha, um XGS para a comunidade, para projetos com até um certo valor de faturamento e ou projetos para a comunidade, projetos open, você pode utilizar esse cara. E aí lá no site você encontra todas as regras em detalhe, tem lá a explicação para você entender se você é elegível ou não. Também lançamento de novos produtos, isso com o objetivo de atender de uma maneira mais ampla, né, a comunidade. Então,
qual o objetivo do XT React, Angular e Web Components especialmente, é atender aqueles desenvolvedores de JavaScript que já têm o seu framework de preferência, né? Porque, explicando aqui para quem é novo nesse contexto, né, o XJS em si, ele é todo um framework. A gente vai falar um pouquinho mais para frente os detalhes, mas ele é todo um framework. Ele faz de ponta a ponta, desde da infraestrutura do seu projeto até a camada visual, né, os componentes visuais. Porém, XT React, Angular e Web Components são os mesmos, ou os mesmos componentes visuais, podemos dizer assim, né, os 140 e poucos componentes visuais, disponíveis, acopláveis a React e Angular, ou nenhum framework, no caso do Web Components, ou qualquer um outro que você escolha, porque frameworks JavaScript, eles têm uma tendência de existem alguns, obviamente, mais longevos, como o Angular e React, mas muitos nascem e morrem muito rapidamente, né? Ou, eventualmente, tem alguns que surgem, parecem muito interessantes, e o pessoal quer usar, depois ele não se mostra tão promissor a longo prazo, mas, de qualquer maneira, o Web Components, ele se adequa a qualquer framework, ou sem nenhum framework, né? Então, fica a livre escolha. Esse é o objetivo desses três caras. Também fizemos o lançamento de um pacote Enterprise. Então, esse Enterprise ele substitui o antigo Premium, né, do XJS, e ele traz integrado o Sencha, o XJS, a ferramenta de teste, tá, teste automatizado para Sencha e teste unitário, React, Angular e Web Components. Então, quem tem essa Enterprise tem todas as ferramentas à sua disposição. Também foi lançada uma ferramenta que ajuda no upgrade, esse Upgrade Advisor, ele analisa o projeto quando você vai trocar de versão. Isso é mais sensível para quem tem projetos em versões como 4, por exemplo, ou 5, para passar para o 6 e acima, né? Hoje nós estamos no 7. Mas esse Upgrade Advisor ele avalia seu projeto e lista os pontos de atenção numa eventual migração quando você está subindo o seu projeto de versão. Tá? Nas versões mais recentes, esse impacto é muito menor. Ocorre que 4 e 5, a gente vai falar um pouquinho de histórico, houveram mudanças mais, digamos, de nível arquitetural. Além de adição de uma equipe totalmente nova, gestão e marketing do produto Sencha em si. Tá? Que é quem está conduzindo essas mudanças. Então, focando um pouco mais já no produto, no que nós vamos ver hoje, né, e nos produtos que são parte do portfólio da Sencha, né, o XJS Framework, e que inclui os componentes visuais, ele é um framework para JavaScript completo, né, focado em uso intensivo de dados, ou seja, grids com milhares de linhas, gráficos, sempre com um grande uso de dados. Ele traz mais de 140 componentes visuais, então isso permite fácil, rápido a construção de aplicações, porque a parte visual, ela, digamos, passa a ser aí algo que você basicamente tem que eleger os componentes corretos, né, para fazer a montagem da interface, ligar as coisas, mas os componentes, digamos, o aspecto visual em si, ele está ali já determinado pelos componentes. Possui um pacote de dados avançado. Ele é naturalmente multiplataforma no sentido de browsers que rodam tanto desktop quanto mobile, tablets. Ele se adequa a todos os browsers, a gente vai ver também mais detalhes disso. Ele traz padrões arquiteturais, oficialmente MVVM, né? Temas através do Sencha Teamer, né? Um ferramental bastante rico, Architect, ferramenta de design visual de aplicações XJS, é uma IDE, né? Então tem lá algumas características que, inclusive, eventualmente, para quem vem de RAD, aí se parecem com o RAD. Ferramenta de teste automatizado, Spectre para debug no browser dos componentes, né? E focado em recursos web modernos. Então, nós estamos falando de um framework completo. Né? Você tem um sistema de classes, você tem gestão de layouts, você tem um data package, você tem data bind para os campos, para a interface, né, para os componentes de dados em si. Né. Você tem sistema de roteamento, você tem conceito de forms, você tem grids que são extremamente interessantes, muito ricos e muito performáticos. Tem pivot grid, tem scrolling infinito, né, para páginas, aquele modelo de páginas infinito, suporte a teclado, tem chart, tem drawing, você consegue fazer cache de dados, trabalhar offline no browser com cache local.
ele tem o conceito de um storage local para depois você aplicar. Isso se aplica também quando você está usando proxies, por exemplo, como REST, etc. Né? Tem suporte a temas, a documentação é bastante interessante. Então, é, é um framework realmente completo. Né, quando a gente olha para o XTJS e tudo integrado. Então, o que muitas vezes você passa, você tem que, quando usando soluções open, né, tomar aí muitas soluções individuais e colocá-las junto, e nem sempre elas se adequam, ou elas mudam de versão e deixam de estar compatíveis entre elas. As soluções dentro do XGS são todas testadas em conjunto e funcionam como um pacote unificado e integrado. Né? E depois nós temos Angular, React e Web Components, são os componentes visuais, porém acoplados a esses frameworks, ao React, ao Angular e ao Web Components. Então, é produtividade para esses frameworks. Então, aqueles que já têm seu framework de preferência, eu não vou mudar a programação, por exemplo, para XT.js, eu continuo fazendo em Angular, em React, mas aí você tem o aporte desses componentes para produtividade nesses ambientes. Em geral, você vai lançar mão de um componente, né, visual para grids, esse tipo de coisa. Aqui você tem todo esse set de componentes devidamente integrado e testado para todas essas plataformas que a gente está vendo aqui. Então você tem para esses navegadores todos, e nas versões atuais, para todos esses sistemas aqui operacionais. Essa é a ideia, né, que ele funcione de maneira transparente em todos os caras. Tá certo? Parte também da Sencha, né, e do pacote, dependendo do pacote que você adquire, ou da licença, enfim, ou o teste, por exemplo, ele pode ser adquirido também separado. Né? O foco do Sencha Test é a automação de testes de aplicações AXT em geral. Então, uma ferramenta de teste integrada aí ao mundo XJS. O Sencha Architect é um construtor visual de aplicativos. Ele vai gerar o código HTML5. Você tem ali um Form Designer e uma paleta de componentes, onde você vai trazendo isso para a interface e construindo sua aplicação. Então, algo na linha do que é o mundo RAD. Né? Então, para aqueles que se sentem confortável nesse modelo, o Sencha Architect é algo muito, muito interessante. E é parte também do pacote do XJS. Um pouquinho da história, né? A gente vai falar agora de versões e roadmap. Então, essa não é uma história que começou depois da ideia ou há alguns anos. Pelo contrário, esse cara também tem um certo tempo aí de estrada. Você pode ver, a versão 2.0 aqui é de 2007, e aí seguiu-se uma evolução, né? Ao longo dos tempos, a adesão ao HTML5, finalmente aqui a transição para o XJS 6, aqui já soube, entrando aí na era da IDEA. Né? E daqui para frente, hoje nós estamos no 7, o produto tem sido evoluído, mas de maneira a manter a um nível de compatibilidade maior. Hoje nós estamos na versão 7.1. Né? A 7.1 ela entrega melhorias muito importantes no core, na base dos dois frameworks, o Modern e o Classic. Para quem é novo nessa história, o Modern e o Classic são dois toolkits, né, dos mesmos, digamos, dos mesmos componentes, do mesmo framework, né, focados em browsers clássicos, ou seja, em geral os desktop, e os browsers modernos, né, de dispositivos móveis em geral. Né? Hoje, isso ao longo dessa história que a gente está aqui contando, né, ao longo do tempo, eles cresceram como dois toolkits independentes. Né? Hoje, você, num projeto novo, isso está sendo mantido e vai ser mantido para que os projetos existentes sigam funcionando normalmente, sem nenhuma mudança pesada. Porém, hoje, ao criar um projeto, você consegue criá-lo de maneira universal. Né? Universal que vai funcionar tanto no mundo clássico dos desktops, quanto no mundo dos browsers mobile, com um único projeto. Mas o que ocorre é que lá embaixo você tem automaticamente esse chaveamento para os clássicos e para o Classic e para o Modern. Tá? Então, na 7.1, nós temos aí melhorias nesses caras, temos novos exemplos e melhoria na documentação
tanto da API quanto dos componentes de todos esses caras, né? E a adição do componente do Froala, que é um editor visual, editor de textos visual, com todos os recursos que você gostaria de ter no editor de texto na web. Então, perfeito para usos em aplicações com entrada de texto, CRMs, montagem de publicação de texto, enfim, documentos, é realmente muito interessante esse componente. Tá? Falando de roadmap, nós estamos aqui então, né? 7.1, né? E aí a evolução prevista hoje passa aqui pelo 7.2 e depois, isso aqui obviamente sempre sujeito à alteração, né? Mas hoje nós temos previsto 7.2 e depois um salto para a versão 8. Tá? O que está sendo feito nesses caras aqui? Está sendo feito uma modernização da infraestrutura do framework para que ele se torne cada vez mais aderente e suporte aos padrões da web, né? E especialmente o ECMA. Então, no 7.1, essas novidades que a gente falou agora há pouco, né? E aí vem uma série de modernizações buscando tornar a escrita do código mais simples e aderente aos padrões mais recentes. Né? Então, está se trabalhando aí em modularização e na utilização de ferramentas comuns na web para a produção e para o mantenimento dos projetos. Tá? Então, isso é o que está aí previsto, tudo isso para acontecer ainda dentro desse ano. Falar um pouco aí de comunidade, né, e de eventos. Então, falamos atrás ali alguns slides anteriores sobre Community Edition, né? Então, você tem esse cara aqui disponível. Vamos carregar ele aqui. Você tem esse cara aqui disponível, leia aqui as regras, né? Mas ele é, digamos, a versão do XTJS para a comunidade, o Community Edition, assim como nós temos isso no mundo RAD. Tá? Então, essa foi uma importante adição aí do ponto de vista de comunidade, né? Para que amplie as pessoas utilizando o framework e para que isso seja levado para escolas, etc., né? Especialmente do ponto de vista do XTJS. Uma mudança interessante, né? E os fóruns da Sencha, e especialmente onde a área de perguntas e respostas, né, os fóruns de usuários do Sencha, ele foi todo movido para o Stack Overflow. Então, lá no Stack agora, a comunidade Sencha é onde você encontra as perguntas e respostas e a participação também dos MVPs aí, respondendo perguntas diretamente aqui na comunidade Extension do Stack Overflow. Então, se você coloca aqui XJS, por exemplo, existe ali uma lista de tags, né, que você pode utilizar aqui para encontrar os grupos de perguntas e respostas, né? E tudo agora corre via o Stack Overflow. Tá? Então, oficialmente, os fóruns eles deixaram de estar no Sencha e transicionaram para o Stack Overflow. Obviamente, o histórico continua disponível no fórum antigo, mas você deve agora, para coisas novas, ir buscar aqui por XGS no Stack Overflow. E isso levou um programa de recompensas para os MVPs. Então, os MVPs que participam ali dos fóruns, das perguntas, né, com respostas, ajuda os usuários no Stack Overflow, eles têm um modelo ali de pontuação, e esse modelo de pontuação rende prêmios, né? Então, isso é para incentivar os MVPs a ajudarem nossos usuários aí diretamente lá no Stack Overflow. Tá? Então, programa de recompensas, aqui você encontra também todos os detalhes, esses links vão ser compartilhados. Né? E aí existe um modelo de pontuação lá com base nas pontuações do Stack Overflow, e isso vai gerando prêmios para os MVPs. Ok? Então, isso foi uma mudança estratégica, né?
feita pela Sencha e parece que o resultado é bastante interessante. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é esta página do site da Sencha, que é muito interessante e tem casos de sucesso, inclusive alguns muito interessantes, recentes, e a lista, ou alguns logos de clientes e hoje usuários do XT, tá? Utilizam algumas das ferramentas aí do XT.js, como vocês podem ver aqui. Então, dois casos recentes que eu me recordo aqui, ó, esses dois, o Ticketmaster, site de vendas de ingresso, e o case dessa universidade aqui para um projeto de pesquisa. Então, depois está disponível aí na página do Sencha, eu já vou deixar o link aqui com vocês também, para que vocês possam ler e entender como é que foram aplicados os componentes e por que a escolha, né? Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante, porque essas empresas escolheram o XJS, qual foi o ponto decisivo aí para a escolha deste framework, né? No mundo JavaScript de tantas possibilidades que nós vemos, não é verdade? Um pouco ainda sobre comunidade, eventos. Então, esse evento, ele ocorre na Europa, na Alemanha. Inclusive, eu acredito, se eu bem me recordo aqui, depois o Daniel pode confirmar, o Daniel, que é um dos nossos MVPs, deve participar desse evento lá ao vivo, um MVP aqui do Brasil. E esse evento ocorre, então, agora em maio, na Alemanha, tá? É o Sencha Community Days. Então, fica aí também o link. Aqui, localmente, né, nós estamos introduzindo, né, trazendo o Sencha para dentro do Daí eu Conference. falei com ele, ele disse, não, o problema não é com a gente. Ah, cara, como não é com vocês, caralho? O cara está um pouco nervoso, mas a gente já colocou ele em mudo. Bom, voltando. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo a introdução dos tópicos Sencha dentro do nosso conference. Então, já fica aí o convite para o pessoal que está aí, que vem do mundo Sencha, né, não é do mundo RAD, e que está aí nos assistindo. Em outubro, nós temos um evento, o Embarcadero Conference, e o Sencha está sendo colocado dentro desse evento aqui no Brasil. Ano passado, nós já tivemos uma trilha Sencha, XJS, JavaScript em geral, dentro do Embarcadero Conference. A ideia é expandir isso para as próximas edições. Né? Então, isso é o que nós estamos fazendo aqui localmente, né, em termos de Brasil. Ok? Muito bem. Um pouco de recursos para vocês. Né? Então, vamos lá. Primeiro, nossos MVPs. Então, esses caras aí, eles fazem consultoria, eles fazem treinamentos, isso no idioma local. Né? Existe, se você for até o site do Sencha, treinamentos oficiais também diretamente com a Sencha, eles são treinamentos online em inglês. Né? Mas os nossos MVPs, está aqui, por exemplo, o Daniel, o Emerson, o André, o pessoal que está participando hoje conosco aí, o Marcelo Varela, essa galera também provê serviços, a Loiane, e aí nós vamos falar um pouquinho do material da Loiane, que ela tem um material bastante interessante de livros, né? Então, o Emerson, o Fábio, o Policeno, que também aí é bastante ativo com o XGS. Então tá aí a galera que é MVP. Esse pessoal pode ajudar vocês com o XGS, tá? Nós temos o Fiddle, esse cara, ele é um site, né? Para quem nunca viu, ele é um site onde você testa código ou encontra códigos de exemplo que você pode tomar para utilizar nos seus projetos. Então aqui você vai encontrar as mais diversas soluções e exemplos. Você vem aqui, por exemplo, no Search, eu quero, sei lá, alguns exemplos de grid. Né? Tudo bem que grid é muito genérico aqui minha pesquisa, mas é o que me ocorre agora. Então, por exemplo, edição de uma célula no grid, eu venho aqui, tenho o preview de como o grid vai estar montado e um código para montagem desse grid. Então, tem aqui muita solução, muita coisa interessante, separada também por pacote. Você pode usar para entender como funciona ou para testar o seu código. Tá? Esse cara é bastante interessante. Esse site aqui,
na verdade é uma página do GitHub, ele traz uma lista de ferramentas, componentes adicionais, soluções, códigos e blogs tutoriais sobre EXT. Tá? Inclusive links para documentação, blogs, você pode ver aqui, tutoriais, ok? Componentes, muitas vezes o pessoal escreve algumas coisas adicionais aos componentes e libera para a comunidade, né? Então, aqui tem bastante coisa, é uma lista bastante interessante e que é mantida atualizada, então eu já estou compartilhando aqui com vocês essa lista, ok? O que mais que a gente consegue falar aqui? Livros. Então, para quem gosta, né, e prefere um aprendizado ali através de livros, né, esses links trazem livros aí de alguns autores, por exemplo, da Loiane. Tá? A Loiane é MVP e ela tem um longo histórico aí de livros do mundo JavaScript, né? Ela escreve sobre JavaScript em geral, vários dos livros dela são sobre EXT, tá? Então aqui no PactPub, ó, deixa eu ver se ele carregou aqui. Ele não carregou, mas a gente faz uma pesquisa aqui rapidamente. Agora sim. Então, aqui estão alguns livros da Loiane, por exemplo, Sencha Architect App Development, XJS Second Edition, Mastering XJS, mas ela tem outros também, todos focados aí no mundo JavaScript, tá? Então, é uma boa indicação, mas existem mais. Se nós fizermos uma pesquisa geral, né, ali no PactPub tem mais, e alguns outros sites dedicados a isso, por exemplo, que vendem treinamentos online. Tá? Então, como esse, por exemplo. Então, aí tem um tutorial focado em 6, né? Mas isso totalmente válido para a versão 7, porque agora as atualizações são muito mais incrementais, você não tem disruptura entre as versões. Tá? Então, esse cara também é um MVP e ele tem aqui um treinamento com alguns vídeos e etc. Ok? Então, isso com relação a material de aprendizagem. Né? Falar rapidamente sobre licenciamento. Opções de licença. Você tem o XGS Pro Enterprise, existe um licenciamento em pacotes para 5 ou mais desenvolvedores, licenciamento ele pode ser perpétuo, e existe assinatura para conjuntos de 1 até 4 desenvolvedores. Tá? Aí as ferramentas visuais elas estão disponíveis no caso da assinatura, enquanto a assinatura está vigente, porém as suas aplicações podem continuar sendo distribuídas normalmente, sem restrição. Né? Já do ponto de vista dos frameworks React, Angular e Web Components, aí não existe essa limitação de quantidade, você compra um, inclusive pode ser, e todas elas são perpétuas. Tá? Isso para React, Angular e Web Components. Ok? Então, esses são os modelos de licença. O contato do pessoal comercial está aí no chat com vocês. E aqui eu estou trazendo algumas referências. Alguns são links que nós já passamos durante a apresentação, a lista de clientes, e para aqueles, isso focando, logicamente, naqueles que são iniciantes do mundo JavaScript, naqueles que vêm do mundo RAD, lá no Academy, o Academy é um evento que a gente faz para o mundo RAD, para a Delphi, né, especialmente, existem 4 episódios muito básicos, muito básicos mesmo, somente baby steps, primeiros passos com esses caras, mostrando o Open Tooling, que o Emerson vai mostrar hoje com muito mais detalhes, e os primeiros passos que é XJS, React e Angular, mas de um nível muito básico. Estou enfatizando isso porque realmente é para quem não conhece, não é para um cara de JavaScript de maneira alguma, é para alguém que está iniciando nesse mundo entender minimamente onde estão as coisas, onde está cada peça, e depois, aí por sua conta, o aprendizado. Ok? Muito bem, a gente vai agora olhar aqui para as perguntas. Né? Eu agradeço esse tempo de vocês até o momento, tem muito mais por aí hoje, então vamos lá para perguntas e respostas ao vivo.